a gente tinha comentado aqui o seguinte, que é da essência do registro de preços, de acordo com o artigo 16 do Decreto Federal 7892, que a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar. Então, demos exemplo aqui, né? Se a gente faz o registro de preços para 200 cadeiras, pode ser que no momento da contratação, por alguma situação, a gente não queira contratar. Podemos, então, deixar expirar a validade desse registro sem termos contratado nenhuma cadeira das 200 registradas. Esta é a essência do sistema de registro de preço, né? A gente contrata se precisar, se não precisar, não contrata. Mas daí aconteceu o seguinte, pessoal. O pessoal gostou muito dessa inovação quando ela surgiu. Quando tomaram conhecimento, porque ela já tinha surgido há um tempo e as pessoas não tinham conhecimento. Começaram a ter conhecimento desta ferramenta de gestão. Puxa, olha que negócio legal. Eu vou registrar preço de tudo, porque vai que eu preciso de alguma coisa. Se eu não precisar, não preciso comprar mesmo. Né? E começou-se, então, a fazer registro e a não se fazer contratação. Ou seja, os registros eles acabavam, né, expiravam a sua validade sem que muitas vezes nenhuma das contratações ali previstas fosse realizada. E qual foi o efeito que isso gerou nos licitantes, nos participantes das licitações? Então as pessoas viam aquele edital, viam aquela possibilidade de contratação e vinham disputando o preço mesmo para levar, o contrato. Só que o contrato, às vezes, eles não sabiam, era um contrato eventual. E alguns acabaram comprando o material previsto no registro de preço para guardar em estoque, para que, quando demandado, tivesse o material de pronto para entrega, e acabaram tendo prejuízo, tendo que ficar com aquele material em estoque. Né? E nas próximas licitações, esse pessoal deixou de fazer preços tão competitivos e, em algumas situações, até trazendo preços acima dos preços de mercado, considerados de mercado. E o Tribunal de Contas aqui do Estado reparou isso aí e fez uma proposta legislativa, e a proposta legislativa foi aceita, e tivemos, então, a Lei 17.081 de 2012. Tá? 17.081 de 2012. Diz o seguinte, essa lei aqui, ó. O administrador público que adotar o sistema de registro de preços, visando a aquisição de bens e de serviços, deverá adquirir, no mínimo, 65% dos bens definidos e estimados no processo de compra, salvo por motivo devidamente justificado, expondo as razões de fato e de direito, a fim de que seja comprovada a boa-fé. Então, como verificou-se que começou a existir abusos e que alguns fornecedores majoraram seus preços em relação aos preços anteriormente apresentados, o legislador paranaense entendeu importante fazer essa regra, ou seja, obrigando a se contratar efetivamente no mínimo 65% das quantidades registradas. Tá? Aí a questão é a seguinte, né? Essa regra não desnaturou um pouco o sistema de registro de preços, já que a ideia do sistema de registro de preços é dar assim flexibilidade para o gestor, né, nas aquisições, nas contratações. Então, há quem ache que, de fato, essa lei aqui, ela desnaturou um pouco o sistema. Né? Diz ainda a lei o seguinte: no caso do não cumprimento do disposto no artigo anterior, fica a administração pública sujeita às sanções cabíveis pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo de medidas legais no âmbito civil. Ainda coloca sanção, né? A possibilidade de sanção lá pelo Tribunal de Contas e também no âmbito aí do direito civil. E para acabar, né, artigo 3º, estão sujeitos à aplicação desta lei todos os órgãos públicos afetos ao controle e fiscalização
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Quem é que são esses daqui que são sujeitos à aplicação desse controle aqui por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná? Os órgãos estaduais, sem dúvida nenhuma, né? E os municípios também estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas? Também estão sujeitos ao Tribunal de Contas. Então, são destinatários dessa lei? De acordo com o artigo 3º, são destinatários dessa lei, né? Meus colegas advogados, quem consegue perceber alguma coisa estranha aqui nessa lei? Alguém percebe, meus colegas advogados? Nada estranho? Legal, é por aí. Então vejam, na Constituição Federal, nós temos no artigo 22 o estabelecimento das competências legislativas. Quem é que pode disciplinar regras, né, lei, para determinados assuntos colocados lá no artigo 22? No artigo 22, um dos incisos, se não me engano, o inciso 21, fala que é da União a competência para legislar a respeito de matéria geral de licitações. Norma geral de licitações. Né? Nós estamos num estado cujo sistema é o sistema federativo. O Brasil adotou o sistema federativo. Isso significa o seguinte: há respeito entre as unidades federativas. A União é uma unidade federativa. Os estados-membros, né, Estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados-membro, né, e também têm suas autonomias. E os municípios também são entes autônomos nesse nosso Estado federativo. É isso que significa ser federação. Quando vocês verem lá, República Federativa do Brasil, então vocês sabem que uma república federativa, ela adotou a forma de federação. É o respeito, então, pelas autonomias dos entes federados, União, Estados e municípios. Essa autonomia, pessoal, ela se desdobra em diversas facetas. Face política, ou seja, há representantes políticos nessas esferas. Então, na esfera municipal, nós temos o prefeito, nós temos os vereadores, né? Há a autonomia administrativa, o município ele tem um orçamento próprio, ou seja, ele não recebe um orçamento pronto de uma outra unidade da federação e tem que gastar de acordo com o que determinar outra unidade da federação, né? Então ele gere recursos próprios, né? Ele tem autonomia legislativa, ele tem a sua Câmara de Vereadores para fazer suas próprias leis, né? Então, os entes federados, mesma forma o Estado tem a sua Assembleia Legislativa Estadual para fazer as suas próprias leis. Eu falei 21, né? É inciso 27, tá? Então, o Estado ele tem também esta autonomia de ente federado. Então, quando a gente fala dessas autonomias dos entes federados, a gente tem que lembrar dessa autonomia legislativa. Então, só quem pode disciplinar regra geral de licitação é a União pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Estado e o município não pode disciplinar norma geral de licitação. Por exemplo, o município não pode falar, puxa, essas 6 modalidades de licitação aí da lei são insuficientes. Eu estou querendo fazer outra aqui. Convite pelo WhatsApp. Nova modalidade de licitação. Tá? Então, é uma licitação eletrônica, inclusive. Tá? Você disciplina lá, né, manda o convite pelo WhatsApp, todos no mesmo grupo, participam ali dando os seus lances, né? Você tira foto dos documentos de habilitação, manda pelo WhatsApp, né? É uma licitação moderna, né? Só que não pode, né? Porque disciplinar modalidade de licitação sem dúvida nenhuma, é regra geral, né, pessoal? Modalidade licitatória é regra geral. Só quem pode fazer, então, é o Congresso Nacional. Então, a Assembleia do Estado do Paraná, ao editar aquela lei ali, que nós vimos agora, no meu entendimento, ela passou um pouquinho do limite, porque ela estabeleceu norma sem respeitar a autonomia dos entes federados municipais.
ela impôs regra geral para os municípios, não detendo a competência para isso. Então, caso vocês adotem o sistema de registro de preços, né, e tenham, eventualmente, algum problema com a Lei 17.081 de 2012, né, uma das coisas que pode ser alegada é esta inconstitucionalidade da lei por desrespeito a essa competência legislativa do Estado.